Meu Deus. Preparem as catapultas. Bom dia, turminha! Hoje nós vamos começar mais uma aula e o tema agora, né, é Roma Antiga ou a civilização romana. Nós já estamos no capítulo 9 do nosso livro e aí no livro de vocês tem esta imagem aqui, porém de um outro ângulo e na luz do dia, né? São as vistas das ruínas do Coliseu em Roma, na Itália. A fotografia que aparece aqui para vocês é mais atual. A fotografia do livro é de 2015. E aí, nós temos aqui a civilização romana, que se desenvolveu ali na região do Mar Mediterrâneo, na Antiguidade, né? Assim como alguns dos povos que já estudamos, os romanos também tinham políticas expansionistas, ou seja, eles queriam fazer com que a sua civilização se tornasse uma monarquia, um grande império e crescesse, né? Isso possibilitou o contato deles com diferentes povos. Nesse contato, Roma assimilou, ou seja, ela aprendeu, né, passou a fazer parte da vida de Roma, diferentes culturas e as transformou, resultando em costumes, práticas, políticas e até legislações que influenciaram muitos povos ao longo do tempo e continua nos influenciando até os dias atuais. Se vocês observarem na página do livro de vocês, a 299, tem 3 perguntas, né? A primeira pergunta: a fotografia mostra uma parte da cidade de Roma atualmente. Descreva o que você vê na imagem. Vocês vão fazer essas 3 observações da letra A, da letra B e da letra C no caderno, belezinha? Então, ó, vamos dar prosseguimento à nossa aula, porque nós não vamos ficar só paradinhos aqui, tem muita coisa para a gente poder aprender. E aí, vocês sabem aonde Roma teve a sua origem? Então, Roma, aqui nós temos, né, um mapa da Itália, que seria a Itália, ela lembra uma bota, isso mesmo. Então, a civilização romana, no caso aqui nesse mapa, nós podemos observar o seguinte, que nós temos povos aqui marcados da Península Itálica, da data do século X antes de Cristo. E aí nós temos gregos, etruscos, italiotas e latinos. No livro de vocês está escrito gregos, etruscos, italiotas e latinos. Aqui nós já temos uma outra observação, uma outra ordem. Etruscos, gregos, cartagineses, povos itálicos e outros. Esses cartagineses, eles faziam parte ali do que nós chamamos também da região de Cartago, né? Que vai entrar em conflito com Roma futuramente. Esses povos latinos aqui são os italiotas, tá bom? Outros que há pesquisas e há indícios de que havia mais povos aqui nessa região que acabou formando a Roma antiga. Bom, vamos lá. Como surgiu Roma? Nós temos 2 explicações para a origem de Roma, né? Roma é uma cidade milenar, ou seja, ela tem mais de 1000 anos, que existe até hoje. Você sabe onde está localizada? Observe o mapa abaixo. Se vocês observarem esse mapa aqui, é o mesmo daqui, tá? Aqui está escrito povos na antiga Itália, né? Roma antiga, mesma coisa. E aí, quando vocês observam o mapa, nós temos
a seguinte observação a ser feita. Roma é uma cidade milenar que existe até hoje, né? A civilização romana foi formada por diferentes povos, entre eles os nativos da região, os lígures e os que migraram para lá ao longo dos séculos. Então, houve uma migração de outros povos para essa região. No século X a.C., os lígures ocupavam o norte da Península Itálica. Já a região central foi habitada por povos de diversas origens, entre os quais se destacavam os italiotas. Esses italiotas, dentro deles nós podemos colocar latinos, sabinos e samnitas, e os etruscos. Além deles, havia ao sul gregos e cartagineses, que fundaram colônias e disputavam o domínio das rotas comerciais no mar Mediterrâneo. Só a gente parar para pensar, mas professora, a Grécia estava lá na dela, quis se meter aqui. Os gregos, eles queriam fazer comércio com outros povos e expandir também o seu império, né? Só que os gregos não vão conseguir meter a colher aqui, não. Aqui a situação vai ser diferente. E aí, como que Roma foi fundada? Como que ela surgiu? A gente já tem aqui a localização. Alguns livros e alguns historiadores chamam de tribos, ó. Se vocês prestarem atenção aqui, né? Território cartaginês, tribos arcaicas, domínio grego, tá vendo? Tribos latinas e assim por diante. Ou seja, Roma situa-se na Península Itálica, uma longa faixa de terra em forma de bota, que avança pelo mar Mediterrâneo. Ao norte, a península é limitada por um conjunto de montanhas, os Alpes. A leste é banhada pelo mar Adriático, a oeste pelo mar Tirreno e ao sul pelo mar Mediterrâneo. Esse mar Adriático aqui, ele aparece lá na civilização grega. Dei uma olhadinha no mapa de lá, tá bom? Vamos dar continuidade. E como que a cidade de Roma foi fundada? Eu falei aqui no começo que existem duas explicações para a origem de Roma. Uma delas é a lendária e a outra é a histórica. Nós vamos começar hoje pela origem histórica de Roma e a fundação de Roma. Então, em 21 de abril de 753 a.C., foi fundada às margens do rio Tibre uma cidade que dominou a Europa durante séculos, Roma, localizada ao sul da Europa, na Península Itálica. Foi a antiga capital do Império Romano e é hoje capital do Estado moderno da Itália. Inicialmente, a cidade não teve grande importância, era mais um porto da rota costeira do Sal. Mas sob o domínio de reis de origem etrusca, como Tarquínio o Soberbo, foram realizadas campanhas expansionistas que permitiram o controle do Lácio. O Lácio é uma região ali da Itália Central, durante o século II a.C. E aí, segundo pesquisas históricas, a cidade de Roma foi fundada em 753, tá? Antes de Cristo, às margens do rio Tibre, com a unificação das aldeias latinas e sabinas. Por ser uma região bastante atraente para a agricultura. Ou seja, então, através de povos, né, de aldeias latinas e sabinas, nós vamos ter as margens do rio Tibre, a fundação de Roma, né? Toda civilização costuma geralmente nascer próximo de um rio. A única que nós vimos até agora que não teve a presença de um rio foi a civilização grega. É a mais diferente de todas até o presente momento, né? E aí, como a unificação das aldeias latinas e sabinas, por ser uma região bastante atraente para a cultura, por causa do solo fértil para a navegação pelo rio Tibre
e através do mar Tirreno e pelo relevo montanhoso que auxiliava na defesa das aldeias, ela recebeu os povos gregos durante o período da expansão deles, que vai de 750 a.C. a 500 a.C., e os povos etruscos, que conquistaram Roma em 600 a.C. e dominaram a região até 509 a.C. Então podemos dizer que os etruscos foram, digamos que eles foram os ancestrais da civilização romana, né? Já vimos, vamos lá. E aí, Roma teve o período que nós chamamos de monarquia. Roma ela vai se dividir em 3 partes, né? Em 3 períodos na história dela, que é o período monárquico, o período republicano e o período imperial, né? Roma vai ser uma monarquia? Vai. Roma vai ser uma república? Vai. E Roma vai se tornar um império. A parte da república é a parte onde nós vamos ver as leis, onde nós vamos ver nascer muita coisa que nós usamos nos nossos dias atuais, né? Na parte da monarquia, a monarquia não dura tanto tempo assim, né? Dizem as fontes, né, que Rômulo, que no caso vai ser o primeiro rei de Roma, depois de fundar a cidade, tentou incrementar o número de seus súditos por meio de 2 métodos: abrindo um refúgio sobre a colina do Capitólio, onde foram implantados comerciantes, estrangeiros e pessoas marginalizadas de outras comunidades, e raptando mulheres sabinas. Sabinas eram mulheres de outro povo. O rei do povo sabino, de Cure, Tito Tácio, atacou Roma e tomou o Capitólio. Posteriormente, as 2 aldeias se uniram e se constituíram como uma única cidade, com 2 reis até a morte de Tito Tácio. A lista canônica dos 7 reis de Roma, ou 8 se incluirmos Tito Tácio, é a seguinte: Rômulo, Numa, Pompílio, Túlio, Ostílio, Anco, Márcio, Tarquínio, Prisco, Sérvio, Túlio e Tarquínio o Soberbo. Esse Tarquínio aqui é diferente desse aqui, tá? Esse Tarquínio Soberbo é ele quem vai meio que marcar um pouco a história de Roma, e Rômulo, que nós vamos ver mais para frente. Nenhum historiador duvida da existência dos 3 últimos, já que a documentação arqueológica confirma os textos dos historiadores antigos e também pelas características desses 3 monarcas similares às dos tiranos gregos. Então, nós vamos ter aqui uma semelhança muito grande com a tirania grega. Lembra lá da monarquia, tirania, né? Como que era dividido o governo lá na Grécia? Então, Tarquínio Soberbo, ele vai ser uma espécie de rei tirano, muito parecido, similar, quer dizer, parecido com os gregos. Então, é uma civilização que ainda tem características muito parecidas com a civilização grega. E aí, como é que o período monárquico em Roma, que vai de 753 a.C. a 509 a.C., vai se organizar, né? Primeira coisa que a gente tem que entender nisso daqui. Segundo a tradição romana, né, Roma teve 7 reis, os quais os 4 primeiros eram latinos ou sabinos, e os últimos 3 eram etruscos. Naquele período, os reis eram considerados governantes supremos. O monarca tinha poderes militares, podia escolher e nomear pessoas para cargos públicos, controlava a elaboração e execução das leis
e era uma autoridade religiosa, considerado um mediador dos deuses. O rei era auxiliado por dois grupos políticos, o Senado e a Assembleia Curiata. O Senado era formado por patrícios com mais de 60 anos, que tinham o poder de eleger os reis e vetar as propostas eleitas pelos monarcas. A Assembleia Curiata era formada por patrícios de diferentes origens e tinha função consultiva sem direito a veto. Então, vamos lá. Patrícios, da onde que vem esse nome? Da onde que surge isso? Né? Quem eram os patrícios? A que classe os patrícios pertenciam? Então, a organização social de Roma, ela vai ficar assim, ó. Patrícios, clientes, plebeus e escravos. Os patrícios, eles eram considerados descendentes dos fundadores de Roma. Eram grandes proprietários de terra, ou seja, eles eram ricos, né? E os únicos que participavam das decisões políticas. Já os clientes, eles eram plebeus que viviam sob a proteção física, econômica e jurídica de um patrício, ao qual deviam fidelidade e respeito, e para quem eles trabalhavam. Então, os clientes trabalhavam para os patrícios. Logo em seguida, nós temos os plebeus. Os plebeus eram homens livres que formavam a massa de trabalhadores. Massa quer dizer uma grande quantidade de pessoas, né? O povão. Como agricultores, artesãos, comerciantes e pequenos proprietários. Esses não possuíam direito à participação política, mas era a galera que sustentava. Então, eu vou destacar aqui, ó, os plebeus para vocês, com uma cor diferente. Vou colocar um vermelho, vamos mudar a cor também. Por quê? Porque essa galera aqui, futuramente, não vai aceitar tudo o que a galera daqui de cima tá mandando. Eles vão começar a bater de frente. E aí nós vamos ter aqui um momento entre patrícios e plebeus, que eles vão se estranhar, né? Os clientes, eles eram plebeus que viviam sob a proteção dos patrícios, então essa galera aqui tá de boa, não tá igual aos patrícios, mas tá parecido. Então vamos colocar uma cor mais ou menos cinza para eles, pra gente saber que tá próximo ali dos patrícios. Os plebeus eram pessoas completamente separadas dos patrícios e dos clientes, e ainda sustentavam a sociedade. E os escravos? Os escravos eram os plebeus endividados e prisioneiros de guerra. Não tinham direitos políticos e eram considerados bens patrimoniais. Lembrando aqui que vamos colocar isso bem em evidência para que vocês não esqueçam o tipo de escravidão que acontecia nas civilizações antigas, né? No caso, Roma era bem diferente do tipo de escravidão que ocorreu no Brasil e em toda a América. Então, isso aqui é bom a gente reforçar, porque, primeiro, quando a gente fala de escravos, eu tenho que ter em mente que o escravo aqui era um escravo por dívida, tá bom? Então, o escravo que pertencia à civilização romana
ou ele era capturado em guerra e se tornava um escravo por dívida. Vamos deixar assim. Então, esse escravo aqui, os escravos que aqui compunham a parte de baixo da pirâmide social, era um escravo que já tinha sido, às vezes, até mesmo um plebeu que se endividou, estava aqui em cima, ó, se endividou e veio parar na condição de escravo. E aí nós vamos ter a civilização romana assim, ó, a divisão assim da organização social: patrícios, plebeus, clientes e escravos. Essa imagem aqui, ela é muito antiga, de um livro bem antigo. Eu quis colocar para mostrar para vocês que em determinados momentos da história a ordem era patrícios e plebeus, clientes e escravos, e não como a gente está aprendendo, patrícios, clientes, plebeus e escravos. Só que como os historiadores estão sempre se renovando, olha que bacana. Aqui eu já tenho uma pirâmide, né? Organização social em Roma. E aí eu vou ter patrícios no topo, eles que representavam o governo, os clientes, dependentes, agregados dos patrícios, plebeus, a princípio não tinham direitos, então prestem atenção, ó, compunha a massa do exército, era a maioria, eles eram lavradores, trabalhavam na terra, comerciantes, artesãos, e os escravos, considerados instrumentos de trabalho. Então, eles eram a base da atividade aqui, né, da economia aqui também. Ou eles eram escravos por guerra ou escravos por dívida. Então, essa é a organização social de Roma, né? Assim como era em outras civilizações da antiguidade, a sociedade romana, na antiguidade, tinha uma organização social desigual e com pouca mobilidade. Ou seja, você acha que os patrícios eram iguais aos clientes, que eram iguais aos plebeus, que eram iguais aos escravos? Não, aqui cada um tinha o seu papel dentro da civilização romana, né? E aí agora, para a gente poder encerrar o início, né, essa introdução à Roma Antiga, nós vamos ter uma continuidade na próxima aula. Hoje nós vimos a formação, né, a origem histórica, vamos lá, né? Roma Antiga, que nós temos a foto linda do Coliseu, né, uma das ruínas bem estudadas. Aí nós temos as origens de Roma, ela se formou na Península Itálica, Península Ibérica, perdão. Aí nós temos aqui como que ela surge, temos a parte histórica, né? E aí nós vamos ter como a cidade de Roma foi fundada, vamos ter o período monárquico, passa por 7 reis, se considerarmos o primeiro aqui, provavelmente 8, ela teve 8 reis e não 7, mas nosso livrinho está tratando de 7, então vamos ficar com os 7, tá bom? Do período monárquico, dentro da monarquia, nós vamos ter a organização social. O que vocês têm que gravar? Que a ordem social deles era no topo da pirâmide patrícios, logo abaixo clientes, plebeus e os escravos. Gravem essa parte aqui, que o tipo de escravidão lá nas civilizações antigas eram completamente diferentes do tipo de escravidão da nossa civilização aqui nas Américas. E aí nós chegamos aqui, né, a uma imagem antiga que não se usa muito pouco, e a formação, né, a organização social em Roma, como nós estamos estudando: patrícios, clientes, plebeus e escravos. Façam uma cópia dessa pirâmide no caderno de vocês, escrevam, tentem gravar o máximo que vocês puderem, tá bom?
E aí agora, para encerrar a aula de hoje, nós vamos ficar com essa imagem. Eu falei da origem histórica de Roma. Na próxima aula, nós vamos ver... Tcharam! O que vocês acham que nós vamos ver na próxima aula? Na próxima aula, nós vamos ver a origem lendária de Roma. Como assim, professora? Roma tem duas histórias da sua formação. A lenda da loba, que conta a história dos irmãos, e a origem histórica que nós vimos hoje. Então, se vocês estão curiosos, é só aguardar até a próxima aula. Façam as atividades que estarão na plataforma, fiquem com Deus e até a próxima aula, onde eu continuo essa história aqui para vocês, tá bom?